leitores, graças a Deus, mais uma manhã aqui com todos vocês, nessa sala de leitura, e hoje é a nossa sala de número 66. Nosso plano está avançando, hein? Meu Deus do céu! Como está avançando o nosso plano? Quase no final aí já do primeiro trimestre do ano, né? E vamos seguir nessa fase que nós estamos, essa leitura histórica, de conhecimento. Estamos aprendendo muito também, né, sobre o relacionamento de Senhor e servo. E hoje nós vamos entrar aqui em Êxodo 24. Já abre aí a sua Bíblia, Êxodo 24. Deixa aí o seu like, o seu nome, de onde você está nos acompanhando. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma imagem para vocês sobre o que a gente vai ler hoje. Nós vamos começar a falar um pouco sobre as vestes sacerdotais, a arca da aliança, a arca do testemunho, o tabernáculo. Tudo isso aponta para Cristo, nova aliança, por isso que é importante, é bom nós passarmos por aqui antes de falarmos sobre o novo sacerdócio. Como que a gente iria aprender sobre o novo sacerdócio sem conhecer o antigo? Quando você conhece o antigo, sabe bem como funciona, e vai lá para o Novo Testamento, o novo sacerdote, a nova ordem, de qual linhagem que veio essa ordem, por que que ela está acima do sacerdócio levítico, que é o de Moisés, enfim, vocês vão ver que isso vai ser muito interessante. Então, não perca nenhum dia da leitura, estaremos juntos todos os dias, tá bom? Então, Êxodo, capítulo 24, vamos antes fazer nossa oração. Senhor, obrigado por mais uma sala que foi aberta e nos reunimos para ler a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, sabemos que a Tua presença está no nosso meio. Queremos ouvir a Tua voz e aprender de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Êxodo 24. E ele disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E somente Moisés se aproximará do Senhor, mas eles não se aproximarão, nem subirá o povo com ele. E Moisés veio e disse ao povo todas as palavras do Senhor e todos os juízos. E todo o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor disse, nós faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou de manhã cedo e construiu um altar sob o monte e 12 pilares, segundo as 12 tribos de Israel. E ele enviou jovens dos filhos de Israel que ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram ofertas pacíficas de bois ao Senhor. E Moisés tomou metade do sangue e o colocou em bacias, e metade do sangue aspergiu sobre o altar. E ele tomou o livro do pacto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem dito, faremos e seremos obedientes. E Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e havia debaixo de seus pés como trabalho pavimentado de pedra de safira e como o corpo do céu na sua clareza. Mais uma vez eu digo, não é que eles viram o Senhor assim como você vê um outro ser humano na sua frente. Eles viam uma representatividade desta feita, eles viram debaixo dos seus pés, era algo tão reluzente, tão brilhante, tão puro, era semelhante a um trabalho de pavimento, um piso, né? Um quadradão, como se fosse um pedaço do céu na sua clareza, um clarão muito grande, uma pedra de safira,
Foi a imagem que eles viram, que eles conseguiram traduzir nesta feita, né? Versículo 11. E sobre os nobres dos filhos de Israel, ele não colocou a sua mão. Eles também viram a Deus e comeram e beberam. E disse o Senhor a Moisés: sobe a mim no monte e fique ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para que os ensines. E Moisés subiu, e o seu ajudante Josué, e Moisés subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai por nós aqui, até que voltemos a vós. E eis que Arão e Ur estão convosco. Se algum homem tiver qualquer negócio a fazer, chegue-se a eles. E Moisés subiu ao monte em uma nuvem, e uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor habitou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu 6 dias. E ao 7º dia ele chamou Moisés do meio da nuvem. E a visão da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então Deus chama Moisés, fala: Moisés, vem para cá, porque eu vou dar por escrito para você, em tábuas de pedra, os mandamentos, as leis, tudo que eu tenho falado. É aquilo que eu tenho dito. Você imagina aí Moisés em um diálogo de 40 dias e 40 noites com Deus. Não é à toa que ele tem 5 livros escritos, né? O Pentateuco. Capítulo 25. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel, para que me tragam uma oferta de todo animal que der voluntariamente, com o seu coração tomareis a minha oferta. E esta é a oferta que recebeis deles: ouro e prata e bronze, e azul e púrpura, escarlate, e linho fino, e pelo de cabra, e peles de carneiros tingidas de vermelho, e peles de texugos. Texugo é um animalzinho pequeno também. Parece um gambá, mas não é. Depois você pesquisa aí na internet. Aí. Então, peles de carneiros tingidas de vermelho e peles de texugos, e madeira de acácia, óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção. Em breve nós vamos falar sobre o óleo da unção. E para incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para colocar no éfode e no peitoral. Já vou te mostrar o que é o éfode, tá? No éfode e no peitoral. E me façam um santuário para que eu habite entre eles, conforme tudo o que eu mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. Eu vou ler tudo, depois vou te mostrar as imagens. E farão uma arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio será o seu comprimento, 1 côvado e meio será a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestirás de ouro puro, por dentro e por fora a revestirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás 4 argolas de ouro para ela, e as colocarás nos seus 4 cantos, e de seus lados ficarão 2 argolas, e no outro lado 2 argolas. E farás varas de madeira de acácia, e as revestirás de ouro. E colocarás as varas nas argolas, nos lados da arca, para que a arca seja carregada com elas. As varas estarão nas argolas da arca, não serão tiradas dela. E colocarás na arca o testemunho que eu te darei. Então, dentro desse baú, dentro dessa caixa, dentro dessa arca, Moisés iria colocar as pedras, tá? O testemunho que eu te darei. E farás um propiciatório. Propiciatório é a tampa desse baú, a tampa da arca. E farás um propiciatório de ouro puro. 2 côvados e meio será o seu comprimento, e 1 côvado e meio será a sua largura. E farás 2 querubins de ouro, de obra batida os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. E farás 1 querubim em uma extremidade, e outro querubim na outra extremidade. Do propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades, e os querubins estenderão suas asas ao alto,
cobrindo o propiciatório com suas asas, e com as suas faces olharão uma para a outra, para o propiciatório. Estarão voltadas as faces do querubim, então para baixo, né? Os querubins com as suas asas olhando para baixo. E colocarás o propiciatório sobre a arca, a tampa sobre o baú, sobre a caixa. E dentro da arca colocarás o testemunho que eu te darei. E ali me encontrarei contigo, e falarei contigo de sobre o propiciatório, de entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, todas as coisas que eu te darei em mandamento aos filhos de Israel. Então veja, vamos entender isso aqui. Deus, ele disse que queria habitar no meio do povo. Então Deus vai mandar construir um tabernáculo. A gente vai ver também como esse tabernáculo vai ser construído. E a arca, conhecido como a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. Essa arca é o que representava a presença de Deus morando no meio do povo dentro do tabernáculo. Então, Moisés não precisaria mais ir àquele monte para falar com Deus. Moisés iria diante da arca, porque dentre os querubins da tampa da arca, Deus disse que falaria com Moisés. Ali seria a presença do próprio Deus. Então, a gente vê aqui claramente toda essa representatividade apontando para Cristo. Essa forma redentora de redimir o seu povo, de fazer uma aliança, de habitar no meio do seu povo, aponta para o que nós vivemos hoje, através da obra salvadora de Cristo e do derramamento do Espírito Santo que habita em nós. Bom, a arca ela era colocada na área mais sagrada do tabernáculo. Ela simbolizava a presença do Senhor no meio dos israelitas. Pelo menos de 3 modos. Vou destacar aqui 3 modos para falar para vocês, eu vou mandar a anotação também. Primeiro, ela era para ser guardada, ela era para ser guardada, não, na verdade, era para ser guardado nela, né? Preservado nela, as tábuas dos mandamentos, as tábuas de pedra que Deus deu para Moisés. Dentro dela também seria colocado um pouco do maná, lembra? Que Deus falou para recolher o maná e colocar lá dentro. Mais para frente a gente vai ouvir falar também sobre a vara de Arão, que também vai ser colocado lá dentro. Sinais, evidências de que Deus se manifestou no meio do seu povo. Tá? Uma outra coisa era sobre a expiação anual. Aquele perdão anual, a gente já viu isso em Levítico. Então, Moisés, ou o sumo sacerdote ungido para aquilo, ele iria fazer a expiação anual. Lembra que uma vez por ano fazia uma expiação pelos pecados de toda a nação, para perdoar toda a nação uma vez por ano? Então, isso iria acontecer diante do propiciatório. Ia ser aspergido ali o sangue diante do propiciatório. Nós lemos isso em Levíticos 16, eu vou mandar anotado aí para você conferir depois, tá bom? Sim, a gente ganha tempo, não fica aqui muito cansativo talvez a leitura, porque a gente já leu também sobre isso. Bom, a Arca do Testemunho também era o lugar onde Deus se encontrava com Moisés, era um ponto de encontro de Deus com Moisés, e a gente vai falar mais sobre isso também quando estivermos lendo o livro de Números. A Arca da Aliança era a garantia, era o que representava o próprio Deus ali, a presença de Deus no meio do povo. Era a garantia de que a presença de Deus estaria ali, no meio do povo. Vamos continuar aqui falando sobre isso e depois eu vou pôr as imagens, tá? Versículo 23. Farás também uma mesa de madeira, de acácia, 2 côvados será o seu comprimento e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestirás de ouro puro, e lhes farás uma coroa ao redor, de ouro ao redor. E lhes farás uma borda ao redor, da largura de uma mão. A farás uma coroa de ouro para ao redor da borda. E lhes farás 4 argolas de ouro, e colocarás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte das bordas estarão as argolas, como lugares para as varas, para carregar a mesa. E farás as varas de madeira de acácia, e as revestirás com ouro, para que a mesa seja carregada com elas. E farás os seus pratos, seus talheres, e suas colheres, e suas cobertas, e suas tigelas,
com que serão cobertos, os farás de ouro puro. E colocarás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim sempre. Sempre. Esses pães eram 12 pães, representando as 12 tribos, 12 pães, 2 fileiras de pães que eram colocados ali em cima da mesa, essa mesa revestida de ouro, como a gente já leu aqui, e esses pães, apenas os sacerdotes poderiam comer desses pães, representando assim a provisão simbólica do Senhor para eles. Tá? Tinha toda uma representatividade ali, só os sacerdotes poderiam comer daquele pão. Versículo 31. E farás um candelabro de ouro puro, de trabalho batido será feito o candelabro. O seu pé e suas hastes, e os seus copos, os seus botões e suas flores serão do mesmo. E 6 hastes sairão de seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado, 3 hastes do candelabro do outro. Já mostra a imagem, acredito que você já viu um candelabro também. E 3 tigelas feitas com amêndoas, com um botão e uma flor em uma haste, e 3 tigelas feitas com amêndoas em outra haste, com um botão e uma flor. Assim, nas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro haverá 4 tigelas feitas com amêndoas, com seus botões e suas flores. E haverá um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Você vai ver essas divisões, já eu mostro para vocês. Vai ficar mais fácil, né? Primeiro vamos lendo aqui. Bom, tudo de acordo com as 6 hastes que saem dele. Versículo 36. Seus botões e suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma obra batida de ouro puro. E lhes farás 7 lâmpadas, e as acenderão as suas lâmpadas, para que iluminem de fronte dele. E os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro ele o fará, com todos os seus utensílios. E observa para que faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, da forma que Deus falou, era para fazer. Capítulo 26 vai falar sobre o tabernáculo. Vamos falar aqui sobre todo o tabernáculo também, e já a gente vai para as imagens. Além disso, farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho torcido e azul, e púrpura, e escarlate, com querubins de trabalho esmerado os farás. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina 4 côvados, e todas as cortinas terão uma medida. As 5 cortinas se enlaçarão umas às outras, e as outras 5 cortinas se enlaçarão umas às outras. E colocarás laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura. E da mesma forma farás a extremidade de outra cortina na juntura da segunda. 50 laçadas farás em uma cortina, e 50 laçadas farás na borda da outra cortina que está na juntura da segunda, para que as laçadas se prendam uma à outra. E farás 50 colchetes de ouro, e ajuntarás as cortinas com esses colchetes, e será um tabernáculo. E farás cortinas de pele de cabra para servir de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura de uma cortina será de 4 côvados, e as 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 cortinas entre si, e 6 cortinas entre si, e dobrarás a 6ª cortina em frente ao tabernáculo. E farás 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina que ajunta com a segunda. E farás 50 colchetes de bronze, e colocarás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda para que seja uma. E o restante que permanecer das cortinas e da tenda, a metade da cortina que permanecer, pendurará sobre a parte traseira do tabernáculo. E um côvado de um lado, e um côvado do outro lado, do que restar no comprimento das cortinas da tenda.
penderão sobre os laços do tabernáculo, deste lado e do outro lado, para cobri-lo. E farás para a tenda uma coberta de pele de carneiro, tingida de vermelho, e sobre esta uma coberta de peles de texugo. Gente, é muito interessante. Muito interessante. Não tinha construção, casa, né, para proteger da chuva, forte, ventania. Enfim, Deus dando toda a orientação, a direção de como teria que ser esse tabernáculo. Versículo 15. E farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que ficarão em pé. 10 côvados será o comprimento de uma tábua, e 1 côvado e meio será a largura de uma tábua. 2 encaixes haverá em uma tábua, dispostos em ordem, um contra o outro. Assim farás para todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas no lado sul, para o sul, e farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o segundo lado do tabernáculo, no lado norte, haverá 20 tábuas, e suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o oeste farás 6 tábuas, e farás 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados. E por baixo se ajuntarão e serão ajuntadas acima da sua cabeça em uma argola. Assim será para as 2, serão para os 2 cantos. E serão 8 tábuas, suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E farás barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo. E as 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo para os 2 lados para o oeste. E a barra para o meio das tábuas passará de extremidade a extremidade. E revestirás todas as tábuas com ouro. E farás suas argolas de ouro como lugares para as barras, e revestirás as barras com ouro. E levantarás o tabernáculo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E farás um véu de azul, e um véu púrpura e escarlate, e linho fino torcido de trabalho esmerado, com querubins deverá ser feito. E o pendurarás sobre 4 pilares de madeira de acácia, revestidas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre as 4 bases de prata. E pendurarás o véu debaixo dos colchetes, para que coloques ali dentro o véu da arca do testemunho. E o véu vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. Então veja, já eu te mostro a imagem. Então dentro de um tabernáculo tinha uma divisão, o lugar santo e o lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo, que era atrás de um véu, ficava a arca, que representava a presença do Senhor. Versículo 34. E o colocarás, o propiciatório, sobre a arca do lugar do testemunho, no lugar santíssimo. E colocarás a mesa sem o véu e o candelabro diante da mesa, no lado do tabernáculo em direção ao sul, e colocarás a mesa no lado norte. E farás para a tenda uma cortina de azul e púrpura, escarlate e linho fino torcido, obra de bordador. E farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as revestirás de ouro, e seus colchetes serão de ouro, e fundirás 5 colchetes de bronze para elas. Então veja, vou colocar aqui a imagem, essa imagem de tudo que a gente está falando aqui, para ilustrar, né, a nossa leitura de hoje. Vamos ilustrar aqui a nossa leitura de hoje. Deixa eu só puxar a imagem aqui. Então, de trás para frente, né, já que a gente encerrou falando sobre o tabernáculo, dá uma olhada aí, ó. Então, aí é o seguinte, você está vendo aí o tabernáculo, uma visão assim, né, cortada dele, né, como se fosse um raio-x, vamos dizer assim. Então, veja aí, as colunas, conforme... Deixa eu me colocar em transparência aqui para tentar sinalizar.
Então, ó, você está vendo aqui, ó, as colunas e no pé as bases, aquelas bases que ele falava, tá vendo aqui no pezinho? Então você vai colocar na frente 5 colunas, reveste de ouro, embaixo tem que ter 2 bases, tá vendo? Então essas são as colunas que ele falou. Agora observe aí a divisão, ó, lugar santíssimo é lá no fundo, onde está a arca, e lugar santo é onde está a mesa com os pães da preposição, o candelabro, olha aí o candelabro, e tem também o altar de incenso, que ainda vai ser falado sobre ele. Não foi falado ainda, na leitura de amanhã vai falar sobre o altar de incenso e vai falar também sobre as vestes do sacerdote, tá? Então amanhã a gente vai falar sobre o altar de incenso, sobre as vestes do sacerdote, e eu mostro imagens. Vamos focar hoje nessa imagem aqui, ó. Deixa eu já colocar a outra. Essa outra aqui, ó, mostra todos os utensílios, ó, tá vendo? Ali onde está o sacerdote de azul, uma roupa predominante azul, do lado dele tem o altar do holocausto, a gente também vai ouvir falar sobre ele, tem a bacia, do lado da bacia o altar de incenso, do lado do altar de incenso a mesa para colocar os pães da preposição, do lado dessa mesa o candelabro, do lado do candelabro o véu, ó, esse aí é o véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar. Então ninguém poderia entrar no santíssimo lugar porque tinha esse véu. Só passava por esse véu o sumo sacerdote. Apenas o sumo sacerdote passava aí para esse lugar santíssimo. Ele dividia. Então ninguém tinha acesso à presença de Deus representada pela arca, a não ser o sumo sacerdote. Quando Cristo vem aqui, morre por nós na cruz, esse véu ele é rasgado, nos liberando assim o acesso. Então é bom que vocês entendam toda essa representatividade. Eu vou mandar essa imagem para vocês, tá? Lá no PDF, vai estar no PDF. É bom que vocês vejam toda essa representatividade. Quando nós estivermos lendo novamente o Novo Testamento, você vai entender o que substitui o sumo sacerdote, esse homenzinho aqui, ó. Deixa eu me colocar aqui de fundo, peraí. Ó, o que substitui esse homenzinho aqui de azul? Ó, esse homenzinho aqui, ó, o que substitui ele? Ele era o único que poderia entrar. O que substitui ele? O que substitui esse altar aqui? O que substitui essa bacia? O que substitui o altar de incenso? Os pães, o candelabro, o véu. Tudo isso vai ser completado em Cristo, no Novo Testamento, tá? É muito bom que você fique atento a isso, tá? Eu vou mandar essa imagem tanto no PDF e vou mandar ela solta também, porque aí dá para você dar um zoom lá no grupo, para você ler aí algumas referências e ver certinho sobre essas imagens, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Um abraço de fé e força. A gente se encontra amanhã e vamos dar sequência à nossa leitura, tá? Tchau, tchau.